Momento da nossa aula de História de Goiás. Vamos lá, vamos caminhando com o conteúdo aqui da lição 6, da unidade 6, né? A Natureza e Ecologia em Goiás. Nós partiremos hoje para a página 71, onde nós vamos para mais um momento muito importante no nosso estado, que é um terceiro momento, onde nós falamos do agronegócio no século XX, né? Um século já anterior ao nosso. Bom, aqui no século XX, o estado de Goiás ele teve um grande desenvolvimento, um grande crescimento, né? Em várias etapas. Então, melhorou o meio de transporte, foram construídas muitas cidades, ferrovias, inclusive Goiânia, Brasília. Então, houve um crescimento muito grande na exploração aqui da produção agrícola e da produção agropecuária, inclusive para exportação. A partir de 1960, por volta de 1960 aqui, houve uma grande mudança na maneira como produzir, como plantar os produtos agrícolas, como produzir esses produtos aqui então. Por quê? Passou-se a utilizar bastante fertilizantes e também máquinas agrícolas. Lembra que a professora na aula anterior citou para vocês que a produção era de forma simples? Aqui então foi modernizando a questão dessa produção, desse plantio, da produção dos produtos agrícolas. Porque passou-se a usar fertilizantes e máquinas agrícolas. Estes também, que poluem e degradam o meio ambiente. Então, para esses grandes plantios e essas grandes colheitas aqui, que foi considerado como a Revolução Verde, né, por conta dessa grande evolução, teve essa revolução que promoveu essa evolução e foi chamada então de Revolução Verde, né? Então aqui contaminou muito o solo, morriam muitos animais como os pássaros, uma vez que colocava os fertilizantes e esses animais vinham e comiam então essas sementes contaminadas. Então houve aqui uma degradação do ecossistema também com essa revolução verde. Então, nas antigas fazendas aqui, onde produziam pouco para o agronegócio, houve uma caída nessa produção desses pequenos produtores aqui, no caso. E Goiás passou a ter grandes produtores de alimentos com essa modernização. Então, o Brasil passou a produzir muita quantidade de produtos aqui agrícolas e também agropecuários. Então, atualmente, o estado de Goiás é um dos maiores produtores de soja, de álcool, de carne bovina, inclusive para exportação, tá? Esse desenvolvimento, assim como todos, né, houve o lado positivo e houve o lado negativo. O lado positivo é que aumentou bastante a arrecadação dos impostos, né? E acumulou-se riquezas. E o lado negativo foi a degradação maior do meio ambiente, do cerrado goiano, né? Que estamos falando aqui. Então, o ecossistema, que é o cerrado, foi muito degradado. Bom, por quê? Eu já até citei anteriormente. Inclusive, no caso dos fertilizantes, que usavam para os plantios dos solos, milhares de pássaros, inclusive, morriam, por conta que comiam sementes com os fertilizantes que matam, né? São venenos agrotóxicos. Então, matavam também os pássaros, né? Eles usavam os agrotóxicos para combater as pragas e matavam também animais como os pássaros, né? A derrubada das matas também, né? Algo que degradou bastante o meio ambiente, certo? E para o próprio plantio, né, no conduzir da terra, eles faziam alguns buracos que causam erosão no solo e
degrada o meio ambiente, certo? E por aqui também nós vamos perceber que toda a ação do ser humano, ela provoca melhorias, né? Mas também degrada o meio ambiente. E por isso muitos estudiosos, né, eles acreditam aqui que nós devemos ser sustentáveis. Nós devemos utilizar os bens naturais aqui, né, promover o crescimento econômico, mas também que o meio ambiente seja protegido, né, seja preservado. Então, nós devemos fazer tudo para sermos sustentáveis, né, provocar mudanças, provocar crescimento, mas também de uma maneira sustentável para que o meio ambiente sirva para as demais pessoas que virão. Por aqui, encerramos essa explicação de hoje, tá? Onde iremos realizar uma atividade que a professora explicará lá no Zoom, no seu caderno. Combinado?